Boa noite a todos. Boa noite aos colegas aqui presentes. Boa noite aos colegas que estão nos assistindo online para mais essa reunião do Gás Convino. Essa é uma reunião realmente muito especial, porque nós estamos voltando ao modelo presencial e hoje aqui fazendo ou inovando com uma participação híbrida. Pessoas, colegas aqui com a gente, pessoas distantes fazendo a reunião online. A nossa última reunião presencial foi em dezembro de 2019, ou há quase 3 anos atrás, foi a nossa última reunião presencial. Vencemos a pandemia, estamos aqui juntos novamente, e para nós é um motivo de alegria continuar com as reuniões do Gastro Convino. Hoje uma reunião também muito especial, e eu passarei a palavra agora ao Marcelo para apresentar nossos palestrantes de hoje. E nós já gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, a Saitec, aqui representada pela ACS, pela Andréia e pelo Daniel, e a Suprimed, hoje aqui representada pelo Roberto, os nossos patrocinadores. Assim como o Fabrício da Vecchio Mundo, que também está sempre com a gente na hora dos vinhos, ok? Marcelo? Bom, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez de volta, só que dessa vez presencial. Temos aqui alguns colegas com a gente. Vocês não estão vendo, mas tem toda uma estrutura, parece um estúdio de TV aqui no fundo. E, graças a Deus, a gente está conseguindo oferecer o Gás Convino nesse modelo híbrido, né? Então, permite a participação dos colegas aqui junto com a gente e do pessoal em casa, principalmente o pessoal que mora mais longe, que teria dificuldade de vir até aqui, um público que a gente conquistou ao longo dos meses de pandemia em que ficamos online, né? E esse público agora continua com a gente, podendo desfrutar aí das aulas, dos vinhos, das apresentações que o Gás Convino proporciona, que só o Gás Convino consegue proporcionar essas coisas, né? Então, estamos em festa, conseguimos voltar a ter esse evento presencial. Foi uma demanda que uma grande parte do público nosso aí do grupo registrou numa pesquisa que fizemos. Já fica o convite para o mês que vem, faremos a repetição desse formato, então a gente espera que tenha mais gente presente até do que teve hoje, e a gente está fazendo esse primeiro teste, tomara que corra tudo bem, e depois vocês podem dar para a gente o feedback, se precisar aperfeiçoar alguma coisa, a gente está aberto a qualquer sugestão. Então, sem mais delongas, a gente vai ter uma sequência hoje da primeira aula do tema de endoscopia e na sequência a aula de vinho, até em homenagem ao pessoal que está aqui presencial, né, para curtir o vinho, depois eles vão ter um jantar e vocês em casa vão ter o jantar aí também que vocês prepararam em casa, tá? Então, para começar as apresentações de hoje, eu vou convidar aqui o Dr. Leonardo Monici, que é colega nosso, endoscopista do Gastrocentro da Unicamp, do Hospital Mário Gatti, e tem uma vasta experiência nesse tema, que é a hemorragia digestiva, em especial a varicosa, tem trabalhos desenvolvidos nessa área, e vai falar aqui para a gente do novo consenso de Baveno, que foi atualizado recentemente sobre o tratamento da hipertensão portal, e a gente pediu para ele dar um enfoque especial na parte endoscópica e dar uma sapeada no que mudou para a gente poder saber como tratar esses pacientes que são tão graves aí, agora baseado nas novas premissas, aí, no novo guideline. Léo, vem aqui tomar o seu posto, fica à vontade, daqui a pouco a gente volta. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Concon e do Marcelo para participar aqui dessa reunião do Gastro Convino. E já parabenizar os dois e também os patrocinadores por terem mantido essa reunião ao longo da pandemia. Com certeza não foi fácil, mas acho que em nome dos consumidores do Gastro Convino, queria agradecer porque foi muito bom ter tido essa reunião ao longo desses quase mais de 2 anos,
é uma forma muito interessante da gente se manter atualizado de uma forma bem agradável. Eu vou falar hoje sobre hipertensão portal e sobre algumas novidades do consenso de Baveno, o consenso de Baveno 7. Eu tenho uma área de atuação que se tornou meio exótica, né, que eu faço consultório de gastro, de hepatologia, e também atuo como endoscopista tanto na parte eletiva quanto na endoscopia de urgência. Normalmente as pessoas acabam, né, tomando um rumo, mas eu vou me aproveitar dessa minha atuação como agente duplo e eu foquei algumas coisas que eu percebo que os endoscopistas dão muito valor e os hepatologistas nem tanto, e vice-versa também. Tentei dar um enfoque bem prático para o dia a dia, para a gente, né, tentar aprimorar um pouco a comunicação entre essas áreas. Começando aqui lembrando de uma frase do Francis Moore, que foi considerado o cirurgião do século XX, que o fundamental do cuidado médico é assumir a responsabilidade. Está um pouco fora de moda, talvez, hoje em dia, assumir a responsabilidade, mas os pacientes, né, principalmente os pacientes que têm doenças graves e que precisam, às vezes, que decisões sejam tomadas de forma mais rápida, os pacientes precisam que alguém assuma e tome a decisão e que seja a melhor decisão possível para tirar daquele momento ruim de doença que ele possa estar passando. E é um pouco aí que entram os consensos, né? O consenso, ele não é uma receita que, se a gente seguir certinho, no final tudo vai dar certo, né? O consenso, ele visa reunir as melhores informações e ajudar os médicos a tomar as decisões mais corretas, né? Os consensos, acho que têm como objetivo diminuir a chance de erro e dar uma diretriz para que as melhores decisões sejam tomadas. E existem bons consensos que não são tão bons assim, né? Eu me lembro de um consenso lá pelos anos 2000, um consenso brasileiro de H. pylori, e que saiu como resultado que a gente deveria colher 9 fragmentos de biópsia endoscópica só para fazer o diagnóstico do H. pylori, né? Acabou não pegando, né? E a gente tem aqui um exemplo de um bom consenso e um consenso que pegou, que é o consenso de Baveno. Ele já está na sua 7ª edição, né? Ele já tem 30 anos de história. Já aconteceram outros consensos sobre esse tema importante, que é a hipertensão portal, mas o Baveno acabou se tornando realmente uma referência para todo mundo que atende pacientes nessa área. Esse consenso, o último consenso, aconteceu no final do ano passado e foi publicado nesse ano no Journal of Hepatology, e que é um consenso que reúne aí os grandes pesquisadores dessa área, principalmente em pesquisa clínica. Só por curiosidade, né, Baveno é praticamente um vilarejo, né, fica no norte da Itália, tem 5.000 habitantes. Pelas fotos parece ser bem agradável, uma cidade de veraneio, fica às margens do Lago Maggiore e fica na região do Piemonte, né, no norte da Itália, que é uma região que produz vinhos importantes da Itália. Algumas definições para a gente poder, né, se entender melhor. Primeiro, esse conceito que já vem do Baveno 6, que é o de doença hepática crônica avançada compensada, né, que reflete a evolução da fibrose, né? Nós temos um fígado normal, sem cirrose, processo inflamatório vai gerando fibrose, que vai aumentando até ter bastante fibrose, e isso possa ser chamado de cirrose, que pode ser uma cirrose clinicamente compensada. Esse termo engloba esse processo de fibrose até eventualmente chegar em quadros de descompensação. E ele é definido, né, como na elastografia acima de 15 kPa, e já podemos considerar isso a partir de 10 kPa na elastografia. E um conceito novo do Baveno 7 é o de hipertensão portal clinicamente significativa, né,
que é quando nós já temos ou o gradiente de pressão venosa hepática acima de 10 milímetros, ou já tem algum exame de imagem detectando colaterais, ou a presença mesmo de varizes na endoscopia. E na elastografia, já podemos pensar nisso acima de 20 quilopascais e acima de 25 quilopascais está definida, então, a hipertensão portal clinicamente significativa. Talvez a grande novidade do Baveno 7 seja nesse foco de tentar identificar a hipertensão portal antes mesmo do surgimento das varizes esofágicas e, eventualmente, já implantar algum tipo de tratamento. Antes, né, o foco da hipertensão portal era começar a prevenção da primeira hemorragia varicosa a partir da detecção de varizes, né, na endoscopia. E aqui tem esse gráfico, né, que mostra a evolução do gradiente de pressão portal, até 5 normal, acima de 5 já começa a hipertensão portal. Clinicamente significativa a partir de 10 milímetros, mas geralmente as varizes surgem a partir de 12 milímetros, né? E agora, né, a gente tem, né, nós adiantamos esse foco, né? E a ideia é tentar prevenir a primeira descompensação da hipertensão portal, né? Detectar a hipertensão portal antes do surgimento das varizes. E o porquê disso, né? Porque, assim, só para definir, então, isso também apareceu agora no Baveno 7, o padrão ouro para o diagnóstico da hipertensão portal é o gradiente de pressão venosa hepática, né, que é medido, né, através de um acesso jugular, né, feito por radiologia intervencionista. Parece, às vezes, que é uma coisa de outro mundo, mas em muitos lugares a gente tem disponível, nós temos isso disponível aqui em Campinas, a gente consegue fazer na Unicamp, em alguns locais, no centro médico, por exemplo, é possível fazer essa medida, e a hipertensão portal, por esse padrão ouro, é definido, portanto, acima de 5 milímetros de mercúrio, e acima de 10 é definido como hipertensão portal clinicamente significativa. E nós temos muitos cirurgiões que acompanham aqui o gastro convino, e para a cirurgia pode ser uma indicação interessante da realização desse exame, né? Já se sabe, por exemplo, que em casos de hepatectomias, principalmente hepatectomias de hepatocarcinoma, o risco de descompensação é muito maior se esse gradiente for acima de 10 milímetros de mercúrio. E para cirurgias abdominais, outras cirurgias abdominais, eventualmente uma colecistectomia, uma cirurgia de hérnia, eventualmente até uma bariátrica em pacientes com hepatopatia crônica, esse risco aumenta muito em gradientes acima de 16 milímetros de mercúrio. Então, tem casos em que talvez, né, a gente valesse a pena a realização dessa medida do gradiente. Aqui só um exemplo de um laudo, né? Esse aqui é um paciente meu que tem uma doença policística hepatorrenal e que desenvolveu uma CIT, e normalmente no fígado policístico você não tem insuficiência hepática, você não tem hipertensão portal, e ele tinha um gradiente de albumina seroacite que era compatível com a hipertensão portal, mas a gente estava achando esquisito o porquê da CIT. Foi feita a medida do gradiente e, de fato, confirmou aí um limítrofe para a hipertensão portal, mas com um valor de 5 milímetros, né, que não justificaria a CIT, né? Ele tem uma CIT por algum outro motivo. Esse exame, né, só para exemplificar, foi feito no centro médico e foi pago pela Unimed Campinas, tá? Aqui um resumo importante do Baveno, né, que a partir da elastografia transitória, né, a gente consegue dividir, né, os pacientes, né? Abaixo de 10 você exclui doença crônica avançada compensada. Abaixo de 15, se você não tiver plaqueta baixa, a plaqueta abaixo de 150 mil, você exclui hipertensão portal clinicamente significativa.
Por outro lado, acima de 25, você confirma a hipertensão portal clinicamente significativa, e nesse meio do caminho, entre 15 e 25, existe a possibilidade, e é aí que você pode abrir mão de outros métodos, endoscopia e exame de imagem. Tá? E a forma que nós vamos ter na prática de identificar a hipertensão portal antes do surgimento de varizes é com a elastografia hepática. O método mais estudado, mais validado, é a elastografia transitória, que é o FibroScan, que é muito bom, tem uma limitação de acesso e de custo, né? O aparelho de FibroScan, ele está beirando aí, né, R$1 milhão de custo. Aqui na região de Campinas, por exemplo, nós não temos nenhum disponível, e assim, né, acaba sendo mais restrito a alguns centros de referência. Outro método muito bom para fazer elastografia do fígado é por ressonância magnética. Talvez ele seja o melhor, porque você consegue ter uma noção do fígado todo, além de outras informações que a ressonância pode nos dar, como nódulos, como trombose, como colaterais. Mas também é um exame que tem um custo, né? Não é todo mundo que tem acesso a uma ressonância. A elastografia por ressonância não é coberta, por exemplo, no rol da ANS para seguradoras, e tem também limitações de pacientes que têm fobia de ressonância magnética. Então, na prática, a elastografia que a gente vai ter disponível é a elastografia por ultrassom, né? Eu e o Thiago Servaz, acho que a gente foi pioneiro na elastografia por ultrassom aqui na região de Campinas. Nós começamos a fazer esse exame em 2014, e é muito simples, é feito por um aparelho de ultrassom convencional, não é um aparelho específico. De uns anos para cá, praticamente todos os aparelhos de ultrassom já vêm com a disponibilidade da elastografia. É feito, né, com medidas ali no lobo direito do fígado, no segmento 5. Né, esse é o quadradinho do exame que a gente vê, né? A gente pega ali uns 2 centímetros abaixo da cápsula do fígado, a gente obtém aí de 6 a 10 amostras, o resultado sai em metros por segundo ou em quilopascais, né? O aparelho já faz a média para a gente, é um exame que, se o paciente colaborar depois de alguma experiência, demora 3, 4 minutos para ser feito. E é um exame que hoje em dia já é coberto, tem no rol da ANS, a gente consegue pedir pelos convênios. Não estou fazendo autopropaganda, nós nem estamos mais fazendo esse exame no privado, atualmente a gente só está fazendo na Unicamp, mas praticamente todas as principais clínicas de radiologia aqui da nossa região já estão fazendo elastografia por ultrassom, e é um exame que a gente deveria pedir mais, né? Eu acho que é um exame que talvez se torne um exame de triagem inicial de qualquer patopatia. Talvez seja um exame também interessante para se pedir em pré-operatório. Qualquer cirurgia que você for fazer, com certeza um cirurgião já se deparou, né, de uma forma surpreendente na hora da cirurgia num fígado cirrótico, com colaterais. Com certeza gostaria de ter tido essa informação antes da cirurgia. E esse pode ser um método que vai ajudar nesse diagnóstico. Aqui só um exemplo de laudo, né? A gente dá o resultado na mediana, ou em metros por segundo, ou em quilopascais, e tem as faixas, né? Antigamente a gente classificava em F0, F1 até F4, e a classificação recomendada é essa que aparece no Maveno, em que a gente divide entre doença crônica, fígado normal, e em último estágio, que é na hipertensão portal clinicamente significativa. O objetivo da detecção precoce, então, dessa hipertensão portal é porque, e na prevenção da primeira descompensação, é porque a sobrevida cai grandemente depois da primeira descompensação, né? Geralmente, né, a primeira descompensação acaba sendo a CIT, e né, tem a curva de sobrevida sem descompensação, e em qualquer uma das descompensações existe uma diferença brutal de sobrevida sem transplante. E temos evidências, né, de que a gente pode prevenir essa descompensação, né? Primeiro foram estudos aí com propanolol, mostrando que havia
diferença da incidência dessa descompensação nos usuários de propanolol ou de carvedilol em relação a quem não fazia uso de nenhum medicamento, mas já tinha hipertensão portal. Nós devemos, então, uma vez detectado uma hipertensão portal, considerar já antes mesmo do aparecimento de varizes a introdução de beta-bloqueadores não seletivos. Tá? E nesses pacientes que a gente indicou esses beta-bloqueadores, não temos necessidade de fazer endoscopia para o diagnóstico de varizes. Né? A detecção de varizes não vai mudar a conduta, ele vai continuar a profilaxia com o uso desses beta-bloqueadores não seletivos. E nos pacientes que são intolerantes ou que têm alguma contraindicação ao uso desses medicamentos, aí sim a endoscopia está indicada com plaquetas abaixo de 150 mil ou com elastografia acima de 20 quilopascais. Alguns estudos comparando o carvedilol com o propanolol têm mostrado vantagens para o carvedilol. O carvedilol ele consegue diminuir o gradiente de pressão venosa portal num índice maior do que o propanolol. Mais pacientes respondem ao carvedilol comparados ao uso do propanolol, e também tem surgido aí algumas meta-análises dando vantagem para o carvedilol. Na prática, se a gente puder escolher um, o carvedilol ele é o beta-bloqueador não seletivo preferível na prevenção da descompensação em cirróticos. Tá? A gente começa geralmente com uma dose de 3,125 de 12 em 12 horas, e se o paciente tiver uma boa tolerância, a gente sobe para 6,25 de 12 em 12. Essa preferência pelo carvedilol é uma novidade do Baveno 7. A endoscopia para detecção de varizes, então, não está indicada para quem você já iniciou o uso dos beta-bloqueadores não seletivos, e nos pacientes que não podem usar, se houver plaquetas abaixo de 150 mil ou elastografia acima de 20. Falando no tema que mais empolga a gente, é a hemorragia digestiva varicosa. Em linhas gerais, sem grandes novidades no Baveno 7, né? As medidas gerais que são importantes, vou falar um pouquinho sobre cada uma: ressuscitação, controle hemodinâmico, a manutenção das vias aéreas, profilaxia de infecções bacterianas, sempre a instituição do tratamento farmacológico, a realização da endoscopia e o tratamento, que é inicialmente com ligadura elástica para as varizes esofágicas e o cianoacrilato para as varizes gástricas. O consenso de Baveno, junto com outros consensos, inclusive um consenso brasileiro de hemorragia varicosa, tem alguns pontos concordantes importantes, né? Primeiro que o manejo desses pacientes deve ser realizado preferencialmente em unidades de terapia intensiva. Ainda existe uma certa resistência de alguns serviços para mandar esses pacientes para a UTI, e fazendo um paralelo com uma doença né, que tem características semelhantes, né, que é o infarto agudo do miocárdio, a hemorragia varicosa ela tem praticamente a mesma mortalidade, em torno de 20%. Né, são doenças, tanto o infarto quanto a HDA varicosa, são doenças em que a intervenção médica tem muita diferença no prognóstico e na sobrevida. São doenças que podem ter mudanças abruptas de quadro, né? Então, e ninguém discute que o infarto precisa ir para a UTI. E a gente, às vezes, ainda insiste, discute que né, a hemorragia varicosa não precisaria de UTI. Isso é uma batalha que quem trabalha com isso precisa ter. A reposição volêmica ela deve ser sempre criteriosa, né? O nosso foco de sistólica entre 90 e 100 milímetros de mercúrio é suficiente, e a frequência cardíaca abaixo de 100. Né? E o objetivo é a perfusão tecidual. Reposições muito agressivas de volume podem piorar o prognóstico do paciente. E a terapia transfusional ela deve ser cuidadosa, né? Tentar manter o HB entre 7 e 8 é suficiente. Tem um estudo que foi publicado no New England que comparou, né, entre você manter o HB, só transfugir com HB abaixo de 7 versus a transfusão com HB abaixo de 9, e houve maior mortalidade quando a meta foi manter o HB
acima de 9. Né? Então, nós devemos transfundir com muito cuidado esses pacientes. Em relação às vias aéreas, esses pacientes eles devem ser intubados para fazer endoscopia se eles tiverem rebaixamento de nível de consciência, e pode acontecer por choque, pode acontecer por encefalopatia, pode acontecer por abstinência do álcool, e também se tiver hematêmeses repetidas, hematêmeses muito recentes, né? Acho que todo endoscopista já se arrependeu no meio do exame de não ter entubado o paciente antes da sua realização, e eu nunca me arrependi de ter entubado o paciente antes, né? Nos casos mais graves, né? A gente às vezes fica resistente a entubar, mas na dúvida, na HDA varicosa, geralmente a intubação dá muito mais segurança e evita uma complicação gravíssima, que é a broncoaspiração. Lembrando que sempre que houver necessidade de passar o balão de sangue staking, a intubação ela é obrigatória, e feito o procedimento, né, extubar o quanto antes, né? A intubação ela é muito importante, pode ser muito importante durante o procedimento, mas o quanto antes possível ela for o paciente voltar para a ventilação espontânea, é melhor. Profilaxia de infecções importantíssimas, né? Ela deve ser iniciada, né, assim que houver a suspeita do diagnóstico de hemorragia varicosa, e ainda é aceito quinolona ou cefalosporina de terceira geração, mas no Baveno 7 recomenda, né, como preferível a quinolona, a cefalosporina de terceira geração. A princípio, o ceftraxone é o que a gente mais usa. Aqui só um trabalho de mestrado de uma aluna da Unicamp, a Carla, que fez endoscopia lá no Gastrocentro. Ela reviu aí 222 pacientes que foram atendidos na Unicamp com hemorragia varicosa entre 2016 e 2019, e praticamente aí 1/5 dos pacientes tiveram diagnósticos de infecção no curso da doença. A mortalidade que nós tivemos foi de 18,5%, né? Como eu falei, em torno de 20%, essa é a média da literatura, uma doença muito grave. E dos pacientes que morreram, a causa mais frequente de óbito foi infecção, né? Mais de metade dos pacientes que morreram de complicações infecciosas. Daí a importância da gente rastrear a infecção e de prevenir infecção nesses pacientes. Outro item que eu acho importante comentar em relação à coagulopatia, o coagulograma, o RNI, o R, o nível de plaquetas, eles não são bons para avaliar qual é o problema de coagulação que o paciente cirrótico tem. Na verdade, né, sendo, né, curto e grosso, nós não sabemos avaliar a coagulação dos cirróticos, principalmente os cirróticos que estão tendo hemorragia, né? Tem algumas coisas promissoras, tem um exame que chama fibroelastograma, que talvez seja um pouco mais fidedigno, mas a gente não pode se ater tanto aos valores do RNI, nem aos valores de plaqueta, para indicar a transfusão, né? Por exemplo, já tem estudo mostrando que muita transfusão de PFC piora o prognóstico dos doentes, né? O foco não é corrigir a coagulopatia, ou, na verdade, corrigir o exame laboratorial. O foco é interromper o sangramento, tá? E eu queria estender essa observação também para o dia a dia, né, para as endoscopias eletivas dos cirróticos, né? Tem muito endoscopista que não faz uma ligadura eletiva, ou às vezes não faz nem endoscopia, ou não faz uma colonoscopia num paciente com cirrose, porque ele não traz um exame laboratorial recente. E é ilusório você fazer um exame mais tranquilo porque ele tem um RNI próximo do normal, ou tem uma plaqueta boa. Na verdade, é muito mais importante, né, se você vai ou não vai fazer um procedimento eletivo no cirrótico, a situação clínica do doente, né? Você deixar de fazer o exame porque ele tem algum sinal de descompensação, ou está com alguma infecção, ou está com uma ascite muito volumosa, ou está com encefalopatia, né? E não se focar muito em exames laboratoriais, tá? Porque eles realmente, né, a gente ainda não consegue avaliar como é a coagulação nos cirróticos, principalmente nos cirróticos que já têm descompensação.
A endoscopia da HDA varicose, isso também é uma novidade do Baveno 7, né? Está escrito lá que ela deve ser realizada preferencialmente dentro das primeiras 12 horas, né? E até antes, ou quanto antes, o paciente tiver tido algum sinal de instabilidade, né? A estabilidade não é uma condição para fazer endoscopia nesses pacientes, né? Pelo contrário, o fato de estar instável, né, indica uma necessidade de endoscopia o quanto antes, e você vai fazer endoscopia na condição mais segura possível. Um paciente estável ele vai precisar estar entubado para fazer o exame, mas essa endoscopia ela precisa ser feita, na verdade, o quanto antes, né? Tratamentos aí todo mundo já sabe, né, que é a ligadura para varizes esofágicas, o cianoacrilato para varizes gástricas, e para as varizes esôfago-gástricas tipo 1, né, aquelas da pequena curvatura do corpo, pode ser feito tanto a ligadura, né, que é mais do dia a dia nosso, como o cianoacrilato. E para os casos refratários, né, ressangramentos, opções aí de resgate com o balão de Sengstaken, né, o balão de Sengstaken ele pode ser usado. Houve épocas em que ele chegou a ser proscrito, né? Hoje em dia isso, né? A gente, é claro que algumas vezes a gente precisa usar o balão, e também os estentes revestidos podem ser usados para interromper o sangramento das varizes. E uma outra novidade do Baveno é que sempre que possível numa HDA varicosa, num momento adequado, os pacientes devem ser submetidos a um exame com contraste, tomografia ou ressonância, se tiver uma função renal adequada, né? Para análise, para estudo do sistema portal dele, descartar CHC, descartar trombose portal, avaliar os colaterais. Vou mostrar um caso da Unicamp, um paciente que tinha uma HDA com essas varizes esofágicas e essa variz gástrica de formato pseudotumoral, uma variz bem grande, era uma HDA, foi feito tratamento com cianoacrilato e no segmento a gente fez um exame de imagem que mostrou essas colaterais, né, bastante exuberantes, né, e mostrou o histoacril, né, que a gente usa o lipiodol para fazer, em parte já embolizado para pulmão, né? Só para exemplificar que se tivesse tido a oportunidade de fazer um exame de imagem antes do tratamento, talvez tivesse optado por outro tratamento que não a injeção de histoacril, né? Por exemplo, com radiologia intervencionista, ou TIPS, ou tem aquele BRTO, que é uma embolização em que você usa um balão para evitar que ocorra a embolização para o pulmão. Vasos constritores estão indicados em todas as hemorragias varicosas, já na suspeita, de preferência já iniciar antes mesmo da realização da endoscopia, né? O que a gente mais usa é terlipressina ou octreotide. E uma vez confirmado o diagnóstico, ele deve ser mantido aí por 2 a 5 dias. Não sei se... que era um videozinho, mas dá para ver o drama aí. Isso daí foi um tratamento de uma variz gástrica, e durante a realização do histoacril aconteceu esse sangramento em jato e a gente não conseguiu controlar no momento, foi preciso passar um balão de Sengstaken, só para mostrar isso daí, que o histoacril no Baveno ainda está indicado apenas para o tratamento da hemorragia aguda. Ainda não há indicação para se fazer o histoacril profilático em varizes gástricas. Tem um estudo que mostra uma vantagem, mas comparado com o propanolol, não tem nenhum estudo comparado com o carvedilol. Não está errado, não é proibido de fazer histoacril como profilaxia, mas a indicação formal mesmo do histoacril é apenas no tratamento agudo das varizes gástricas hemorrágicas. Já tá terminando a aula. O TIPS, né? O TIPS ele tem quando houver disponibilidade do TIPS, ele está indicado em pacientes que têm um CHARD entre 8 e 13, né, que tiverem sangramento ativo durante a endoscopia, né, a gente tem que considerar a possibilidade de TIPS.
Se você fizer a medida do gradiente na hemorragia e esse gradiente for acima de 20, em todo paciente que você tiver utilizado o balão ou tiver utilizado o stent, já indica uma hemorragia mais grave, também o TIPS deve ser considerado. E se você falhou no tratamento convencional, né, endoscópico mais farmacológico, o TIPS ele é uma opção. Um caso clínico para encerrar, para ilustrar, era uma paciente da Unicamp, tá? Outro paciente da Unicamp, uma paciente de 23 anos com Budd Chiari, hipertensão portal por Budd Chiari, chegou com hemorragia digestiva, que tinha essas imagens, né, varizes esofágicas aí de grosso calibre, com vários sinais vermelhos, e também varizes esôfago-gástricas. Foi feita uma ligadura elástica, né, na urgência das varizes esofágicas. Né, a princípio, né, quem fez o exame achou que o sangramento era mais esofágico, mas no dia seguinte ela ressangrou, teve instabilidade hemodinâmica e foi necessário passar o balão do Stenstaking. Aqui é a foto, né, o raio-x, né, mostrando o balão do Stenstaking bem locado, né, sempre que a gente passar o balão do Stenstaking, a gente precisa fazer um controle radiológico, né. Também já tivemos casos, é possível acontecer, do balão gástrico ser insuflado no esôfago, né, com consequências trágicas. Então, a gente sempre precisa certificar se o balão está adequadamente locado. Inclusive, essa certificação pode ser feita pelo próprio endoscopista, né, se foi ele que indicou o balão. Né, tem como a gente checar no próprio exame, né, se o balão está adequadamente locado. Essa paciente, então, fez, né, teve a necessidade de colocar o balão. E numa endoscopia de controle que a gente não tem a imagem, né, acreditou-se que o sangramento havia sido da variz de Cardia e foi feito um cianoacrilato. E dentro dessa situação, né, de necessidade de balão, sangramento grande, paciente bem jovem, né, consideramos aí a possibilidade de fazer TIPS, e foi o que foi feito para ela. Né? Aqui só mostrando a realização do TIPS. Esse TIPS foi feito pelo Dr. Lucas Freire, na Unicamp, e mostrou um gradiente de 23 milímetros de mercúrio, um valor bem alto. E essa imagem mostra, né, depois que ele, né, colocou o TIPS e chegou até a veia porta, né, mostrando ali a quantidade de colaterais que essa paciente tinha. Né? E o radiologista percebeu que ainda havia muito fluxo para essas colaterais, mesmo depois do TIPS. E ele aproveitou o procedimento para injetar mais histoacril nessas colaterais e conseguiu obliterar esses vasos. Tá? Aqui já mostrando depois da obliteração, que já não havia mais aquele fluxo pelas colaterais, como nós vimos na primeira imagem. E fizemos uma endoscopia de controle, né, alguns dias depois do TIPS, né, mostrando, inclusive, que a gente não via mais as varizes esofágicas. Né, ela teve uma resposta endoscópica brilhante. E um ultrassom endoscópico, né, mostrando também que não havia mais fluxo nas varizes gástricas, no ultrassom endoscópico com Doppler. E no próprio ultrassom endoscópico ele conseguiu conferir, né, o fluxo no TIPS, né, que estava com o fluxo pérvio. E a gente também, às vezes, pensa no TIPS como uma coisa que não existe no outro mundo. Né? Com dificuldade, né, a gente conseguiu fazer um TIPS, né, num hospital público. Também temos alguns casos de TIPS no centro médico, inclusive coberto, né, por convênio. Né? É claro que não é uma coisa, né, que temos em muitos locais, mas em alguns lugares, né, o TIPS ele é disponível e é uma alternativa que a gente tem que se lembrar. A prevenção, né, depois, né, uma vez tido HDA varicosa, a prevenção, né, ela continua sendo feita com a associação do beta-bloqueador com ligadura elástica. Ela deve ser iniciada assim que possível, né, assim que o paciente estabilizar depois do tratamento do episódio agudo. Né, o carvedilol antes não era indicado na profilaxia secundária, agora ele é uma das alternativas junto com o propanolol e o nadolol. Para encerrar, algumas observações aí do Baveno.
O inibidor de bomba de prótons ele não ajuda no tratamento da hemorragia varicosa, né? E se ele tivesse sido iniciado, né, na entrada do paciente, uma vez que você confirmou que é varicoso, você pode suspender o inibidor. Esses pacientes não precisam ficar tomando inibidor, a não ser que eles tenham uma lesão péptica concomitante, né? Tem alguns trabalhos mostrando, inclusive, piora de prognóstico e sobrevida em cirróticos que usam IBP continuamente. Lembrar, né, que a desnutrição, sarcopenia, ele é um sinal aí de piora de prognóstico das complicações da cirrose, né? Então, evitar ficar mantendo o paciente por jejum muito prolongado, né? A dieta pode ser reiniciada aí o quanto antes. E para o tratamento das ectasias gástricas antrais e da hipertensão portal hemorrágica, podemos utilizar o argônio, a ligadura elástica e a radiofrequência. Só para encerrar também, né, nós estamos lidando com pacientes muito graves, né, e alguns desses pacientes, ou por impossibilidade de transplante, ou por idade, ou por comorbidades, a gente tem que também, né, estar sempre atento no momento de parar de invadir, né, e oferecer ao paciente a possibilidade de cuidados paliativos, né, não ficar, às vezes, insistindo em pacientes com prognóstico mais reservado, sempre em tratamentos invasivos, quando ele não vai ter uma perspectiva curativa, né? São pacientes que frequentemente vão precisar, né, ser submetidos, vão se beneficiar de cuidados paliativos. Bom, era isso. Agradeço aí a atenção de todos. Som. Só um pouquinho. Som. Som, tá ouvindo? Beleza? Bom, pessoal, obrigado, Léo, pela aula. Só deixar registrado para quem está aqui presente, tem cerca de 20 colegas online, tá? Tem o Dr. Ciro Garcia Montes lá presente também para ajudar a gente aqui, ajudar você, Léo. E eu já vou trazer de cara uma pergunta que veio do chat, tá? O Conrado perguntou quais são as pressões para colocar no balão de sangue estanque. Você podia falar para a gente? O balão gástrico, na verdade, você tem que injetar um volume suficiente para que ele fique sustentado no estômago, né? Geralmente, a gente injeta entre 200 a 300 ml, é suficiente para ele ficar ancorado no estômago e, eventualmente, ajudar, né, na contenção de algum sangramento varicoso de uma variz ali na cárdia ou uma variz gástrica. O balão esofágico, né, nós precisamos manter o balão numa pressão maior do que a pressão das varizes, né? E assim, geralmente o ideal é a gente medir a pressão no balão esofágico e a gente tenta manter uma pressão em torno de 20 milímetros de mercúrio. Isso geralmente é suficiente, é maior do que a pressão da variz, né? Temos que tomar cuidado com pressões muito grandes, né? E principalmente um balão mantido muito tempo com pressão muito grande, que você vai causar muita lesão na mucosa esofágica. Então, entre 20 e 30 milímetros de mercúrio é uma pressão bem adequada para o balão esofágico. Legal. Deixa eu ficar aqui juntinho de você. Agora uma pergunta que eu mesmo vou fazer para estimular o pessoal aqui também a começar a perguntar. Você falou então que na hora de fazer um exame eletivo, um cirrótico que chega na sua clínica para um procedimento, o coagulograma e as plaquetas vão fazer pouco valor para a gente tomar uma decisão. O que a gente tem que observar ali? O paciente não é nosso, o paciente chegou para fazer um procedimento. O que de fato, ali na hora H, faz sentido você avaliar com o paciente ou, eventualmente, ter algum exame prévio dele para poder entender se é o momento mesmo. Geralmente ele marcou o exame, não avisou nada, chegou lá, você olha e fala, putz, o senhor tem cirrose? Tenho. E aí? Como é que você toma a decisão se faz ou não o procedimento ou suspende, vai ter uma consulta formal ali para entender esse paciente? Eu acho que assim, o fundamental é a avaliação clínica que a gente fizer na hora. Eu acho que a gente tem algum sinal clínico de descompensação, paciente ictérico, paciente com qualquer sinal de encefalopatia, uma ascite clínica,
algum sinal de infecção recente, aí você você tem um embasamento para avaliar aí a suspensão, o adiamento do exame, entrar em contato com o colega solicitante. Realmente não faz sentido, a gente vê muito no dia a dia, né, um endoscopista às vezes deixando de fazer um exame porque tem um RNI de 2 ou porque está com 40, 50 mil plaquetas, né? Não quer dizer que a coagulação dele esteja boa, mas, né, o contrário também não faz sentido, né? Às vezes um hemograma de 15 dias antes, né, você faz lá tranquilo, né, porque tinha 120 mil plaquetas né, a plaqueta é uma coisa que na UTI a gente vê que flutua todo dia, né? Hoje está 80, amanhã está 50, daí a 2 dias vai para 100, né? Existe uma flutuação diária muito grande. Eu acho mais importante não é SAT no laboratório, é SAT a avaliação clínica. E endoscopista que faz ligaduras eletivas, né, geralmente você tem ali, né, 4, 5, 6 colegas que encaminham para você, né? É importante ter um contato com esses colegas, né, e saber que, né, a avaliação clínica, né, uma vez que ele encaminha para você, né, já está admitindo que ele está numa situação compensada e apto a fazer essas ligaduras. E acho que é importante também, né, para esses pacientes que o endoscopista recebeu para fazer ligadura eletiva, né, você já, né, o endoscopista está autorizado a fazer todo o tratamento, né? Então, né, se houvesse contato bom com o solicitante, né, não está errado o próprio endoscopista já indicar a próxima ligadura, de repente ele mesmo já pedir, já programar um intervalo, né, já fazer todo o tratamento até a erradicação. Com certeza a maioria dos clínicos vão agradecer essa conduta dos endoscopistas. E aí eu só chamo atenção porque às vezes o paciente vem para uma coluna, né? Nem veio para uma endoscopia, para uma ligadura, que daí é o contexto mesmo, né? Mas veio para uma coluna, você descobre ali na sala que ele é um cirrótico, e aí você precisa tomar uma decisão, acha um pólipo, você fala, vou fazer diagnóstico. E aí acha um pólipo, falei agora. Tudo, né, caso a caso, né? Mas de uma maneira geral também, né, o paciente estando compensado, né, uma polipectomia mais tranquila, claro que você já pode resolver ali mesmo. E casos, né, pólipos mais complicados, eventualmente conversar com o paciente, conversar com o solicitante, reprogramar, não está errado também, né? Exatamente. Pessoal, alguém quer aqui presente? Temos uma pergunta aqui da plateia presencial. Deixa eu ver se a câmera vira até aqui. Deixa eu fazer um comentário referente ao balão. E o balão gástrico, lembrar, porque eu já tive uma situação algumas vezes que o residente passou balão, e o balão gástrico é o que o Léo colocou, em torno de 200 até 300 ml de ar, depende do balão. Porque o residente colocou água no balão. Água complica, porque o balão é ar. Isso é uma coisa importante. O residente, e muitas vezes não foi nem o residente o endoscopista, foi. Isso é um outro ponto, porque esse paciente precisa ser visto por um grupo multidisciplinar. Por quê? O que acontece? Chega no pronto-socorro, muitas vezes, ou é o cirurgião que não está adaptado ou não está acostumado a cuidar, ou o clínico também, que não é gastro nem hepatologista. Então, esses pacientes precisam tomar cuidado. Eu já tive um caso que foi um desastre para poder tirar o balão, porque encheram de água, e aquilo não faz a função, porque ele pesa, daí ele faz a função contrária. E daí o nego puxava mais e machucava o nariz e penduraram o peso e aquela coisa toda. Então, precisa lembrar que é ar, tanto na parte do balão gástrico quanto o balão esofágico, né? E isso é importante também, que o Léo falou, precisa estar entubado o paciente, porque às vezes o balão, o tamanho também não dá. E esse balão fica na hipofaringe, daí o doente vai ter insuficiência respiratória, então ele precisa estar entubado. Né? Eu acho que isso é... Mas eu queria fazer uma pergunta para o Léo a respeito da elastografia e do fibroscan. Qual a diferença do fibroscan com o ultrassom com a elastografia? O que um é melhor que o outro? Eu não consegui... O fibroscan ele é bem específico, ele é específico, ele é um ultrassom também. Ele é um ultrassom também. São técnicas diferentes,
de captura, né? O ultrassom, o ultrassom tem dois tipos, né? Que é um chama Point Share Wave, que é esse que eu mostrei para vocês, que é esse né, que você pega no quadradinho, ele pega por ondas de cisalhamento, e tem um que ele faz um histograma, uma avaliação, num quadro maior. O FibroScan, que é a elastografia transitória, ele foi desenhado especificamente para isso. Apesar dele ter lá um ultrassom bem rudimentar, que serve só para você posicionar, escolher o local para fazer a medida, ele não serve para ver direito, não serve como ultrassom. Então, ele acaba sendo um aparelho que só serve para isso, né? Ele é um aparelho específico para ver elastografia do fígado. Assim, acaba sendo muito, né? O balanço financeiro disso acaba sendo muito complicado, né? E você tem agora o ultrassom, que é um aparelho, como eu falei, é um aparelho de ultrassom convencional, que você usa para tudo, um ultrassom diagnóstico, né? E eles já estão vindo com elastografia, porque não existe elastografia só de fígado agora, existe para mama, para nódulo de mama, para tireoide. O Baveno fala, inclusive, de elastografia do baço, é uma coisa que precisa ser mais validada, mas talvez a elastografia do baço também seja uma forma para você detectar a hipertensão portal clinicamente significativa. Então, assim, são maneiras físicas diferentes de se obter a elastografia, que é uma medida de rigidez, é uma medida de dureza do órgão, né? E que, assim, né, a gente tem um método que é caro e é muito restrito, e um outro que tem disponível em aparelhos aí do dia a dia. Eu acho que, na prática, é isso que a gente vai ter. É muito difícil, hoje em dia, uma pessoa investir num FibroScan, que é um aparelho só para isso, sabendo que, né, não vai ter uma limitação de uso, né? O FibroScan ele teve uma utilização muito grande né, quando surgiram os antivirais novos para o tratamento da hepatite C, né? Porque você precisava ter saber o quanto de fibrose o paciente tinha para definir qual tratamento que você ia fazer. E agora esses pacientes eles já estão acabando. A gente já tratou quase todo mundo que tinha hepatite C, sobrou pouco paciente. Então, a gente vai usar a elastografia para acompanhamento dos hepatopatas, dos cirróticos. E, sendo bem prático, o que nós vamos ter vai ser a elastografia por ultrassom. Léo, em termos de acurácia? Em termos de acurácia, especificidade, em relação bem diferente? O FibroScan ele é melhor do que a elastografia por ultrassom. É disparado que tem mais estudos, mas conforme vão surgindo mais estudos com elastografia por ultrassom, comparando no biópsia, já está chegando bem próximo. Assim, a acurácia, o resultado ele é melhor para dizer os pacientes normais, né? Ele tem um valor preditivo negativo para a fibrose muito bom. O ultrassom ele se atrapalha um pouco do meio do caminho para o final, né? A gente às vezes vê que tem resultados muito discrepantes para separar ali, né, um paciente com uma fibrose moderada do paciente com fibrose mais avançada. Mas os pacientes que estão normais ou próximo do normal é um resultado bem confiável para o dia a dia. Tem mais uma pergunta aqui do chat, de novo o Conrado está perguntando, Léo, qual o intervalo ideal, se aqui dá para dizer que tem um número, entre as ligaduras elásticas quando você está fazendo a erradicação das varizes? Tem estudos comparando intervalos curtos com intervalo de até 2 meses e não mostrou diferença, né? Eu acho assim, é importante você não fazer nova ligadura em pacientes que possam ter ainda escaras da ligadura anterior. E geralmente você cicatriza essas escaras entre 2 a 3 semanas. Então eu acho que o intervalo mínimo ideal aí talvez seja de 3 semanas. E né, os estudos que têm comparativo são de intervalos de até 2 meses, né? Então também não passar de 2 meses de intervalo entre as ligaduras. Mas, né, você trabalhando aí entre 3 a 5 semanas entre as ligaduras é um intervalo bem razoável para a gente usar no dia a dia. Léo, primeiro, parabéns pela aula. Você abordou de uma forma muito clara, muito tranquila
e realmente o conteúdo muito completo, o conteúdo teórico e científico da aula muito bom. E eu queria ainda te parabenizar pelos diapositivos, pelo slide. Realmente você, e isso é uma coisa que eu levo muito em conta, eu gosto de ver isso, a forma como você preparou os slides, ela está de uma forma muito didática, e são slides bonitos e gostosos de ficar olhando. Não sei se o monitor ajudou, eu não me lembro de ter visto uma aula com esse tipo de monitor, geralmente a gente tem a projeção, mas ficaram fantásticos, parabéns pela aula. Obrigado, obrigado. Em relação à discussão da elastografia, como você falou, nós tivemos, há alguns anos atrás, num curso nosso de cirurgia bariátrica, onde um colega otorrino foi dar uma aula sobre a apneia do sono. E ele mostrou para a gente, ele vendeu o peixe dele, que a apneia era a coisa mais importante no obeso e na cirurgia bariátrica. Eu saí de lá completamente fascinado pela aula dele, falou, eu esqueci hipertensão, esqueci diabetes, só ficava vendo a apneia, porque realmente a aula dele foi fantástica nesse sentido. E agora, no embate, no evento lá da Faculdade do ABC, na endoscopia bariátrica terapêutica, nós tivemos uma aula de elastografia, onde a colega que apresentou, ela também falou de uma importância tão grande da elastografia, e quase que eu saí de lá com a impressão de que eu deveria pedir para todo pré-operatório de uma cirurgia bariátrica. E como você comentou, nós já tivemos a infeliz surpresa de, no meio de uma cirurgia, ser surpreendido com um paciente já com início de uma cirrose, onde nós tínhamos programado um bypass para esse paciente, e depois com aquilo tivemos que mudar para uma gastrectomia vertical, já com a preocupação de que ele talvez um dia evoluísse para um transplante. E com todos os exames pré-operatório normal, um pequeno aumento de gama-GT. A minha pergunta sobre a elastografia de novo. Quando eu devo pedir? Agora, não estou falando de hemorragia digestiva, estou falando para quem lida com obeso, com esteatose hepática, com esteatohepatite, e isso evoluindo ou não para uma cirrose. Quando eu deveria pedir num pré-operatório de uma cirurgia bariátrica? A esteatohepatite metabólica, ela já é a primeira causa etiológica de transplante nos Estados Unidos. Ela vai ser a primeira causa de hepatopatia nas próximas décadas. É uma doença que vai ser do nosso convívio. Assim, ainda hoje, para o convênio, a elastografia ela é mais cara, por exemplo, do que um ultrassom de abdômen. Mas é muito mais fácil você fazer elastografia, muito mais rápido você fazer elastografia do que um ultrassom de abdômen. Bem feito. Você faz uma elastografia, como eu te falei, em 3, 4 minutos. Acho que esse preço vai cair, né, para os convênios, para quem faz esse exame. E eu acho que vai ser um exame de avaliação inicial de qualquer hepatopatia. Eu acho que vai ser um exame pré-operatório de bariátrica. Tá? Os pacientes com obesidade mórbida é um fator muito grande para a esteatohepatite. E acho que, assim, né, sempre que possível, eu acho que é interessante pedir um pré-operatório. Tem uma limitação, né? A gente consegue, na elastografia por ultrassom, chegar 5, 6 centímetros da pele. Tá? Pacientes muito obesos, com panículo muito espesso nessa região, às vezes a elastografia não é factível. Né? Então, essa é uma limitação do método. O obeso tem várias, muito obeso tem muitas limitações, porque às vezes também não dá para fazer ressonância, porque ele não tem peso para ressonância magnética. O FibroScan, ele tem uma sonda específica para pacientes mais obesos, né? A elastografia transitória. Mas, assim, tá acima de um MC tal, não dá para fazer elastografia, não tem isso. Tem paciente muito obeso, mas não tem um panículo nessa região que a gente mede muito espesso, e tem paciente ao contrário, principalmente mulher, às vezes, que tem um subcutâneo mais espesso, às vezes nem é tão obesa, mas nessa região tem um panículo tal que a gente não consegue fazer elastografia. Mas, né, é uma coisa para ser avaliada na hora por quem faz o exame. Eu acho que a tendência é a gente pedir cada vez mais, é uma avaliação inicial de qualquer patopatia, né? E você pensando em fazer uma cirurgia, né? Você pede ultrassom, você pede um ecocardio, você pede um monte de exame, talvez aí acrescentar a elastografia não vai, no pacote não vai fazer muita diferença. Deixa eu ver aqui de novo. Tem uma pergunta de novo aqui do chat, é o Vlad Ferreira, acho que é o Vladimir.
E é uma dúvida que eu anotei também, então vou juntar as duas perguntas numa só. Então, ele colocou aqui no chat, devido à apresentação, Baveno, quando o paciente está estável e passa a apresentar os mínimos sinais de instabilidade, preconiza-se a endoscopia imediata. E no caso do paciente grave, já chega em choque no serviço, uma frequência cardíaca maior que 100, uma pressão menor que 90, endoscopia imediata ou procure-se melhorar as condições clínicas do paciente com meta na estabilidade, para aí sim fazer endoscopia. E aí a minha pergunta era mais ou menos isso, era aquela velha discussão entre o plantonista e o endoscopista à distância, né? Dá aquela telefonada e fala, ó, tô com uma HDA. O que o endoscopista, no caso nós, né, que estamos desse lado, vai precisar exigir desse plantonista, em termos de exame, ou em termos de estabilidade do paciente, para tomar a decisão, porque, tá vendo, é claro, ó, endoscopia o mais cedo possível, até 24, até 12 horas seria o ideal, mas, de fato, o que faz sentido? Olha, você precisa ter, no mínimo, essas informações para eu poder entrar e fazer o exame. Elas não são coisas diferentes, elas são coisas concomitantes, né? A estabilização do doente, eventualmente com transfusão dentro desses cuidados que eu já falei, eventualmente com drogas vasoativas, eventualmente com intubação, ela vai ocorrer junto com a endoscopia, né? O que a gente precisa saber é que o paciente não precisa estar estável do ponto de vista hemodinâmico para fazer endoscopia. Tem que estar entubado. Por exemplo, o paciente que está entubado, a endoscopia não vai acrescentar para o paciente já está sedado, ele já está entubado. Fazer a endoscopia, mesmo que ele esteja hemodinamicamente instável, você não vai estar piorando a condição do doente. A endoscopia pode piorar se ele não estiver entubado. Então, nos pacientes mais graves, com dificuldade de ciberização, é um critério de intubação. Ele estando entubado, né, a endoscopia já tá, né, já pode ser feita, né? A endoscopia, né, às vezes o que vai estabilizar é a gente interromper o sangramento, né, fazendo a ligadura ou eventualmente passando o balão, né? Então, assim, acho que o segredo aí é o paciente, né, mais grave, o paciente ele precisa ser feito logo e, se precisar, ser entubado. Está estável, está tranquilo, é de madrugada, fazer no dia seguinte, dentro desse intervalo, se possível, de 12 horas, é bem adequado também, né? Acho que o segredo é os pacientes mais graves, o paciente está entubado, está numa UTI, ele está na mão para o endoscopista, a endoscopia pelo menos não vai piorar a situação dele. Só aproveitando, eu preciso dar um crédito aqui, que o Concon elogiou a aula. O Dr. Tiago Sevá, ele deu uma aula sobre Baveno há pouco mais de um mês atrás, num congresso de hepatologia, e ele me cedeu a aula, eu me aproveitei um pouco, logicamente, da aula dele. Então, esses parabéns também, ele precisa ser estendido ao Dr. Tiago Sevá, que é gastroenterologista da Unicamp e do Centro Médico. Legal. Gente, eu estou bastante feliz que a gente está aqui com uma boa interação entre o pessoal que está lá em casa e o pessoal que está aqui presencial. O Conrado emendou uma dessa sua resposta aqui, ó. Nessas situações, a terlipressina é um excelente adjuvante, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que tem que ficar para o plantonista, já ligou a vasoativa, né? Essa precisa entrar antes do endoscopista chegar ao hospital. É cirrótico com ADA, ou tem suspeita de ser cirrótico, antibiótico e droga vasoativa, né? Não precisa esperar a endoscopia para começar. Se for outra coisa, suspende depois, mas hemorragia em cirrótico, né, faz parte do atendimento inicial, já começar com antibiótico, já começar com vasoconstritor hispânico, ou terlipressina ou octreotide. Inclusive, né, porque isso frequentemente melhora a qualidade da endoscopia. Você consegue interromper o sangramento, você consegue fazer o exame sem o paciente estar sangrando e poder fazer a terapêutica efetiva. Mais alguém aqui com alguma dúvida, algum comentário? Estou de olho aqui no chat. Tem vários parabéns para você. A Priscila acabou de colocar aqui. Boa, doutor Léo, a verdade, sempre bem-vindo. Nos agradecemos por você ter conseguido junto a ele essa segunda apresentação belíssima, acho que referente às aulas os slides do Thiago. Tá? Gente, então, mais uma vez agradecer ao Leonardo pela excelente aula. Acho que é um tema bem interessante aqui. Foi uma bela atualização para quem não lida com isso no dia a dia. É sempre bom estar antenado.
A gente vai fazer agora uma palavra dos patrocinadores, enquanto a gente prepara para a próxima aula, que é a aula do vinho. Então, queria chamar aqui na frente, representando a ACS, representando a SciTech, o Daniel, que vai fazer uma mensagem. E tem um videozinho que ele vai chamar aí, Albert, já deixa na ponta da agulha aí, que ele vai chamar para apresentar para vocês aí. Está chegando aqui. Obrigado, Marcelo. Boa noite a quem está em casa. Está observando aqui o Dr. Leonardo falando aí, fez a aula. O Dr. Sérgio fez uma pergunta, o Dr. Concon fez outra pergunta. E o Wagner ali fazendo mudança de plano, né? Que eu estou acompanhando ali pelo celular para ver como é que o sistema tá funcionando. A gente conseguiu até fazer mudança de plano, mostrar quem está fazendo a pergunta, mostrar quem está palestrando. É o Gastro com Vinho, inovando, né, no formato híbrido e sempre com um desafio, né, para quem está em casa principalmente, sempre com o desafio de materializar na casa de quem está lá o que está acontecendo aqui, né? Esse é sempre o desafio, usar a tecnologia, usar os melhores recursos possíveis ao alcance da nossa mão para fazer com que as interações em diferentes universos, em diferentes planos, elas possam acontecer. Isso não está muito longe da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Empresas, por exemplo, como a SciTech, que sempre buscam aproximar as melhores soluções tecnológicas do dia a dia de vocês, do dia a dia de cada um de vocês, tentando minimizar todas as barreiras que existem, sejam culturais, financeiras, tecnológicas, enfim. A Suprimed também, que tem uma capacidade absurda de disrupção na área de logística, sempre procurando oferecer os melhores serviços. Esse ano, o Gastro com Vinho já quebrou barreiras importantes. Nós tivemos 3 lançamentos de produtos internacionais no Gastro com Vinho, 3 soluções internacionais, que foi o Breville, foi o Blue Eye e foi o Black Eye, né? E não percam as cenas dos próximos capítulos, nós vamos ter mais coisa pela frente, mais coisa boa vindo aí pela frente. E por isso, tudo que é uma honra estar aqui com vocês e agora podendo quebrar essa barreira utilizando a tecnologia para que não só quem está aqui absorvendo e tendo a chance de sociabilizar nesse novo Gastro com Vinho, mas também que quem está em casa, né, não perca também a oportunidade de, por meio de tecnologia, absorver tudo isso que está sendo feito. Parabéns, Wagner, parabéns, Dr. Concon, Marcelo, o Albert, que está distante também, fazendo a junção dessas tecnologias, e o Fabrício e o Roberto, que está aqui representando também a Suprimed. Muito obrigado. E pode soltar o vídeo aí, Albert. Solta o vídeo da SciTech. Voltou? Estamos aqui num clima de estúdio de TV, a gente está falando, porque tem que ficar olhando para o retorno, tudo. Estamos numa marcação, aqui tem um monte de detalhe aqui, vocês não imaginam. Aliás, convidar quem está em casa e quem não pôde vir hoje, na próxima, vem assim, o pessoal que está aqui hoje,
A gente não tem como garantir a questão de custo, mas hoje o jantar vai sair de graça, por conta dos patrocinadores. E para passar a palavra aqui para uma boa noite, uma empresa que é muito querida nossa e está de volta aqui no Gastro Convinho, a Suprimed. Vou chamar o Roberto. Roberto, vem dar uma boa noite aqui para o pessoal. E bom ter você aqui, ter a Suprimed de volta aqui com a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Concon. Estamos em casa novamente após 3 anos. É uma honra estarmos de volta aqui no Gastrovinho. E contamos com a presença de vocês aqui no próximo evento. Um brinde a todos, uma boa noite e parabéns. Muito bem. Então, você quer apresentar? Então, continuando aqui a nossa aula, agora a gente também escolheu um tema bacana para celebrar esse momento da volta ao presencial. E conversando com o Fabrício Bagaroli, para quem não conhece ainda, acho que é difícil alguém não conhecer ainda, é o dono da Vecchio Mundo, nosso parceiro aqui de tantos gastroconvinos presenciais e virtuais. A gente falou, o que você tem aí de inusitado, o que você tem de coisa interessante que a gente talvez ainda não abordou? Tem um vinho aí envelhecido em ânfora. Eu falei, poxa, esse é um tema bacana. Os vinhos em ânfora são a origem da vinificação, né, para quem não sabe. Então eu falei, beleza. E aí eu peguei e criei o título, né, a história do vinho na sua taça. Então eu vou convidar o Fabrício aqui para falar um pouquinho sobre essa história, que é a história da vinificação, e apresentar para a gente o vinho da noite. Alguns em casa fizeram a solicitação. Eu quero saber se o Luigi, de Marabá, está com o vinho aí na taça, porque Não chegou. não chegou? Ixi, então Vai foi chegar sexta ou quase. sábado. Na próxima a gente vai acertar essa. Tá longe. São Mas- 10 dias para chegar até lá. São não deu 10 tempo. dias o frete para chegar aí. Também você foi se esconder aí, Luigi? Então o pessoal de casa já pode abrir aí seu vinho e a gente aqui vai experimentar também, está todo mundo esperando. Tá bom, Fabrício? Bem-vindo mais uma vez, agora de volta presencial. Você já está com o microfone e pode dominar a plateia. Muito obrigado, Dr. Marcelo, Daniel, André, Dr. Roberto, todos vocês. Que gostoso, né? A gente está de volta aqui presencial depois de quase 3 anos. Foi muito bom, né, a gente ter essa tecnologia maravilhosa para possibilitar os encontros virtuais, e a gente teve momentos muito interessantes, né, mas presencial é presencial, ainda mais para o vinho é essencial a gente estar perto e ter a possibilidade de estar degustando, né, o vinho e conversando a respeito dessas maravilhas. Então o tema de hoje é um tema que é a essência do vinho, porque o vinho começou através das ânforas, né? Relatos, alguns historiadores falam aí 6.000 anos, 8.000 anos, mas é consenso que o vinho começou a história dele na Geórgia, né? E sempre feito em ânforas. A gente vai passar para vocês aqui as imagens dos vários tipos de ânforas que tem, e a maravilha que é esse recipiente que foi utilizado durante toda a história, né, do vinho, da humanidade, né, recipiente que permitiu produzir o vinho, fazer a vinificação, armazenar o vinho, transportar o vinho, né? E então a ânfora ela é mágica, ela é mística, e graças a ela, né, a gente tem o vinho hoje na nossa taça. Aqui um modelo de uma ânfora rústica antiga, né? Vocês vão ver que tem vários tipos de ânforas. Aqui as ânforas que a gente tem utilizado atualmente nas vinícolas. Aqui hoje é uma vinícola moderna, ânforas grandes, tem vários tamanhos de ânforas, né? E tem também alguns tipos de vinificação. A gente tem a vinificação integrada, que todo o processo é feito na ânfora, que é como era feito nos quevres, que eles falavam, o pessoal da Geórgia chamava as ânforas de quevre, chamam até hoje, vocês vão ver algumas fotos aqui. Eles vinificam todo o processo de fermentação, de evolução, a batonagem que faz, né, a remoagem que faz manual, né, diária que eles fazem, acontece em ânfora, só que vocês vão ver que tem outros modelos de ânfora. Tem as que são as mais tradicionais, são enterradas no solo,
para manter todo o frescor, todas as características da terra. Normalmente um vinho de ânfora, né, típico, ele vai utilizar argila da própria região, do próprio terroir, né, para fazer toda essa conexão, né, do terroir, né, terroir que a gente fala são todas as características que envolvem a produção do vinho. Então a gente tem desde o solo, né, que é muito importante, o clima, a altitude, a intervenção humana, né, o cuidado humano com aquela vinha, a hora de fazer a colheita, né, até a vinificação desse vinho em ânfora. Tem muitas vinícolas modernas que fazem o vinho em inox, depois passam para a ânfora, para, em vez dela evoluir em ânfora, em carvalho ou em próprio inox, ela evolui em ânfora. Aqui outro modelo de ânfora, também muito utilizado. Aqui os 3 tipos de ânforas mais conhecidos, né? Então, a do meio, que é aquele que eu falei para vocês, que é a original, né? Foi a primeira, que é da Geórgia, até hoje eles utilizam esse modelo. A romana, né? Que há 2000 anos atrás eles usavam muito, e o vinho que a gente vai tomar hoje tem história romana envolvida, porque o Alentejo tem uma influência muito grande. Para quem visitou Évora, viu, né, as digitais de Roma lá até hoje, né? Tem muita coisa dos romanos lá ainda que eles conseguiram preservar e restaurar. E tem a Tinarra, que é muito utilizada na Espanha. Aqui são todos os tipos de ânfora, né, resgatados, né, por arqueológicos de Roma. Todas essas do Império Romano, da época do Império Romano. Olha que beleza, né? Que riqueza que a gente tem aí de materiais. E como o vinho já era tão importante para eles terem esse cuidado, né, de ter vários tipos, né, de ânforas para poder evoluir o vinho, produzir o vinho, transportar o vinho, servir o vinho. A ânfora ela é muito versátil, né, porque ela participa de todo o processo do vinho. Aí mais uma ânfora romana. Aqui a gente já vai para a Geórgia. Aqui é um modelo de adega, né, da Geórgia. Olha que beleza, todas as ânforas estão enterradas no solo. Eles têm madeiras compridas que eles fazem a remoagem, que a gente fala. Normalmente o vinho da Geórgia típico, ele é feito com um método ancestral. Como é que é o método ancestral? Cacho inteiro. Hoje em dia a maioria das vinícolas utilizam só os bagos, né? Faz toda a triagem dos melhores bagos para produzir o vinho. Mas o vinho essência, né, o vinho original, ele é feito com o cacho inteiro da uva, e aquilo vai fermentando, tem uma continuação de fermentação, e tem essa remoagem para ir integrando e misturando o vinho, e ele ir amadurecendo e evoluindo. Aqui outro modelo de adega da Geórgia. Outro modelo, aqui um pouquinho mais rústico, mais antigo. E aqui como eles fazem, né, a colocação, a inserção das ânforas no solo. Então, olha a profundidade, né, que fica a ânfora, o frescor que ela preserva, né, tudo que ela puxa da volta ali dela. Então, eu acho fascinante isso. Eu não conheço ainda, não sei se alguém já conhece a região ali, né, onde foi a Geórgia, mas hoje estão resgatando os vinhos, estão produzindo vinhos dessa maneira ancestral, e deve ser, para a gente que gosta de vinho, deve ser algo magnífico de poder presenciar e degustar lá em loco. Aqui para vocês verem o que eu falei para vocês, né? Aqui toda a fermentação, vinho tinto, vinho branco aí não é o branco, é a laranja. Antigamente não existia o vinho branco ele era laranja. O que é o vinho laranja? O vinho laranja nada mais é que o vinho tinto, né? O vinho tinto normalmente ele é feito com contato com as cascas das uvas. O vinho branco normalmente, o atual, né, o moderno, ele tem uma prensagem rápida para manter essa cor mais clara que a maioria deles tem. Quando é laranja, fica com a tonalidade laranja, a gente tem contato com as cascas também da uva branca, né? Então fica um vinho muito mais intenso, é um vinho que aí vai ter tanino também, é um vinho muito gastronômico. Não sei se vocês já provaram, mas quem não provou ainda, eu recomendo que prove o vinho laranja, que é uma bela experiência. É muito diferente do branco. O vinho laranja, normalmente, alguns puxam um pouco para água de azeitona, que a gente fala, esses não são tão agradáveis, mas tem laranjas muito equilibrados, muito bem feitos.
que são muito agradáveis, muito redondos, mas são bem gastronômicos, assim como os tintos, porque tem esse contato com as cascas e também, né, com os ramos, né, dos cachos de uva. Aquilo solta tanino também, né, aquele material solta tanino e o vinho fica mais encorpado, mais persistente. Aqui a vara que eles usam, né, a madeira que eles usam para estar fazendo essa homogeneização, essa mistura, a batonagem que fala atualmente dos vinhos, para poder fazer toda a integração, toda a evolução do vinho. Aqui eles fizeram um corte com vidro, né, para as pessoas verem, olha o tanto de sedimento que fica, né, nesse processo do vinho da Geórgia. Aí são 2 vinhos laranjas que vão sair. Como eles fazem, né, a coleta, como se fazia antigamente, continua fazendo até hoje, passando para uma ânfora menor para poder servir, né? Aqui um artesão manufaturando, fazendo, produzindo a ânfora com argila, barro local. Aqui uma bela adega só de ânforas, né? Olha que bela adega, que capricho. E aqui o homem mais conhecido da atualidade pelos vinhos laranjas do mundo, que é o Gravner. O Gravner, ele revolucionou, ele trouxe de volta esse conceito de vinho laranja para o mundo. Ele está no Friuli, no norte da Itália, divisa com a Eslovênia, e ele começou a utilizar ânforas enterradas, assim como na Geórgia, se utilizava há 6, 8 mil anos atrás. E os vinhos dele são considerados referência. Vamos falar assim, o Romanée Contido laranja é o Gravner. O nosso vinho da noite não é laranja, é um tinto, mas o Dr. Marcelo pediu para a gente falar sobre o vinho laranja, né? E não tem como a gente não falar do Gravner, que é uma referência, né? E são vinhos realmente incríveis, mas muito caros. Hoje no Brasil um Gravner é de R$1.000 para cima. Aqui é a adega dele, do Gravner. Aqui uma adega que mostra que as vinícolas tradicionais também têm utilizado ânfora, que é o caso da Herdade da Rocha, que a gente vai degustar hoje. Essa não é a adega deles, tá? Mas a deles é parecida. Eles têm a barrica de carvalho tradicional, que é o mais utilizado há 30, 40 anos para cá, né? E atualmente, de 10, 15 anos para cá, a ânfora começou a ser muito utilizada novamente, e o vinho tem mudado, né? Década de 80, com Michel Rolland, com Robert Parker, a gente tinha um modelo de vinho caracterizado pela presença marcante da barrica de carvalho francês ou americana. E de 10, 15 anos para cá também, a gente tem buscado vinhos mais precoces, que a gente fala mais fácil. Esses vinhos muito carregados de madeira são vinhos que são tardios, vinhos que demoram 20, 30 anos para ser degustado. E hoje o consumidor não tem essa paciência, ele é mais imediatista, ele quer ter mais o prazer a curto prazo, médio prazo no máximo. Então as barricas já não são tão utilizadas novas como antes, são mais usadas. A Borgonha faz um trabalho muito bom em cima disso, né, de barricas utilizadas, porque o que é importante, né, o que hoje as pessoas têm buscado, quem gosta de vinho, são as características da uva, característica do local, né, do terroir daquele local. Quando a gente põe muita madeira, o vinho fica maquiado, né? A madeira passa por cima de todas as características. E a ânfora, ela permite a gente ter toda essa conexão, né, com a história e com a genuinidade do vinho, né, do local onde ele é produzido, da uva que ele é feito, ou das uvas que ele é produzido. Então, assim como o pessoal tem usado muito hoje também os ovos de concreto, né? Mas a ânfora traz mais história e mais originalidade ao vinho. Agora entrando no vinho que a gente está degustando hoje, que é a Herdade da Rocha de ânfora tinto. Essa é uma foto da vinícola da Herdade da Rocha. A Herdade da Rocha fica no Alto Alentejo. O Alentejo é dividido em 3 regiões: o Baixo Alentejo, o Alentejo Central e o Alto Alentejo. O Alentejo Central é o mais famoso, é o mais conhecido, é onde está Évora, é onde está Cartucho, onde está Esporão. Alto Alentejo é um solo diferente,
Normalmente, o Alentejo Central e o Baixo Alentejo, a gente vai ter um clima muito quente, no verão chega a 50 graus, mas tem uma boa amplitude térmica, faz bons vinhos, mas são vinhos mais pesados, mais carregados de álcool e de açúcar. O Alto Alentejo já é um solo diferente, não tão argiloso, com focos de xisto como tem essas regiões mais para baixo. O Alto Alentejo já são solos mais graníticos e tem uma influência de uma serra muito importante lá, que chama Serra de São Mamede, que está a 500 metros de altitude. Essa vinícola está na sub-região de Crato, pertinho de Alter do Chão, para quem conhece ali, o Alentejo mais alto. E já tem vinhos mais minerais, mais frescos, que é o estilo que a Vecchio Mundo procura mais. Aquele vinho que é mais fácil, que a gente sempre quer repetir a segunda taça, é um vinho gastronômico. Aqui a gente tem um vinho que é 100% Touriga Franca. Eles tiveram cuidado de escolher essa uva. Não é uma uva típica do Alentejo. As uvas típicas do Alentejo é a Aragonês, né, que é conhecida na Espanha como Tempranillo, no Douro como a Tinta Roriz. A Trincadeira é uma uva típica do Alentejo. E eles têm aí uma uvas estrangeiras, né, que fazem muito sucesso hoje lá, que é a Alicante Bouschet Syrah, né, e também tem se plantado muito a Touriga Nacional, que é originária do Dão. E eles escolheram a Touriga Franca para fazer esse vinho, porque a Touriga Franca é uma uva de origem do Douro, mas é a uva do Douro que traz mais elegância, mais fineza aos vinhos. E aqui no vinho de ânfora eles queriam um vinho leve, um vinho fresco, um vinho agradável, um vinho fácil, um vinho para tomar num dia quente, um vinho gastronômico. Então aqui vocês vão perceber que esse vinho, né, no nariz, ele já traz para a gente aromas de uva mesmo, né, do terroso da argila, né, da ânfora, também é presente, e o frescor, né, que é o que eles buscavam quando eles desenharam esse vinho. É um vinho safra 2019, é um vinho que nós compramos da vinícola, as últimas garrafas, não tem esse vinho mais lá na vinícola, tá? E quando o Dr. Marcelo pediu algo especial, eu pensei nesse vinho, né, porque traz toda essa história que a gente acabou de falar, né? É um vinho de uma vinícola boutique que tem o conceito que a Vecchio Mundo procura, né? E tem todas essas características que a gente busca, né, de um vinho fino, um vinho elegante, um vinho agradável, um vinho para gerar boas conversas, bons momentos. Então, espero que vocês gostem. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Fico muito contente de estar com vocês presencialmente. Quem está em casa, um abraço. Quem está com vinho, espero que esteja gostando, né? E a gente tem agora a noite para continuar com o vinho e o jantar. Muito obrigado a todos e eu estou à disposição para dúvidas. Fabrício, antes das perguntas, você não quer fazer a degustação técnica junto com a gente? Claro, vamos. Vamos lá, rapidinho. Então, como eu falei, o aroma dele, né, a gente sente muitas características da uva do Touriga Franca, a elegância, o frescor, a própria uva, né? Aí vem o terroso, que é da ânfora, da argila. A cor dele, né? Ele tem uma cor violeta, bonita, que é típica da Touriga Franca, também. No nariz vocês sentem, vem um pouco de herbáceo também, né? Na boca, o ataque já é muito fresco. Ele tem uma característica de frescor e acidez que permanece na boca. Ele é um vinho equilibrado, não tem nenhuma aresta, nenhuma ponta que incomoda a gente. E uma persistência incrível, né? Às cegas até é difícil de falar que é um vinho alentejano, porque os alentejanos, a maioria que a gente conhece normalmente são vinhos, como eu falei, mais carregados de açúcar, de álcool, que não tem essa acidez, não tem esse frescor. Então é um vinho muito interessante, com álcool mais equilibrado também para a região, um vinho de 13,5 de álcool. É um vinho que tem um potencial de guarda interessante, tá? Porque a uva permite isso, a Touriga Franca, a vinificação também. Então, acho que são essas características. Se vocês quiserem complementar com alguma coisa, também vinho é uma coisa que não tem fim. A gente está sempre conversando a respeito e acrescentando.
Não, não é orgânico. Ele tem o sulfito baixo como orgânico, abaixo de 100. Ele tem em torno de 70 miligramas. Então, em termos de sulfito, ele poderia ser classificado como orgânico, mas a vinícola não tem certificação orgânica. Excelente, Fabrício, muito obrigado pela aula. Veja, o Luigi não recebeu vinho lá em Macapá, mas aqui o Ricardo Stefano, em Marabá, né? Marabá do Pará. O Ricardo Stefano recebeu o vinho lá em Rio do Sul, Santa Catarina. Luigi, você precisa mudar, vem mais perto, porque aí tá muito longe. E outro detalhe, o Conrado só não está presente aqui com a gente, porque ele sempre vem pedalando para o Gás com Vinho. E com a chuva que estava desabando aqui em Campinas, ele não pegou a estrada de Mogi para Campinas, senão o Conrado, eu tenho certeza que estaria aqui com a gente pedalando de novo. Mas você comentou, e a gente ia até fazer essa pergunta, os tonéis de concreto em formato de ovo, que a gente vê em algumas vinícolas, eles explicam que aquele formato tem alguma razão de ser para vinificação e tudo mais. Isso procede? Na ânfora também tem isso? Ou a ânfora foi criada mais, não só para armazenamento, mas para o transporte nos navios, né, que eles usavam para levar o vinho em ânfora? Esse ovo, isso realmente é importante ou não? Esse formato tem alguma influência ou não? Tem sim, doutor. Excelente pergunta. Tem influência, sim, né? Há 8.000 anos eles já identificaram que para fazer essa homogeneização do cacho inteiro, né, para fazer toda a fermentação, a remoagem do vinho, essa composição oval é a melhor, porque você tem contato, né, com a parte toda da vinificação do mosto do vinho, das cascas, do engaço, tudo que está presente ali. Quando você faz a mistura, né, a batonagem, a remoagem, você coloca tudo isso em contato de uma forma muito mais harmônica, homogênea, né, do que se fosse circular ou quadrado. No quadrado acumularia nos cantos, né, no redondo não teria essa circulação vertical, que é importante, né, segundo a experiência deles, os estudos. Então, o ovo de concreto, com certeza, ele foi inspirado nas ânforas. Foram feitos vários estudos também para chegar no modelo dos ovos de concreto, que hoje são ferramentas muito utilizadas por vinícolas importantes. É uma ferramenta muito cara. Um bom ovo de concreto hoje custa o preço de uma barrica francesa de carvalho, né? E o material que eles desenvolveram também é um material muito especial, muito específico. Então, tem tudo conectado, sim, em relação a esse formato e essa experiência que há 6, 8 mil anos, né, a humanidade carrega produzindo vinhos. A gente sabe que na madeira, no barril, na barrica, desculpa, agrega algumas características ao vinho, tostado, baunilha. O que a gente espera da ânfora, assim, o que ele agregaria de maneira geral? E uma segunda pergunta é um vinho mais difícil de produzir? Exige uma uva mais potente ou tem uma técnica muito mais complexa? A ânfora, ela tem duas características que são dela, né, que são típicas. Uma delas é essa questão do terroso, que a gente vai sentir que vem do barro, né? Por isso que o ideal é a gente ter uma ânfora produzida com o solo daquela região, que você vai ter toda essa integração de terroir e uva daquele local, né? Micro mesmo, algo muito daquele micro ecossistema, então fica algo muito particular. E outra característica essencial da ânfora é a questão da oxigenação, porque o material, o barro, ele é poroso, a argila ela é porosa. Então, o vinho que está ali fermentando, ele sempre tem um contato constante com o ambiente externo, maior do que barrica, né? Inox não tem contato nenhum, o inox ele é hermético, ele é fechado, não tem contato, e o concreto tem contato com o ar, mas não igual a ânfora. Então, de todos esses recipientes, o que mais traz contato com oxigênio e vai trazer um vinho mais evoluído para a gente é a ânfora, né? Aí a gente vai ter esses dois modelos. Esse vinho não foi feito uma vinificação ancestral. Ele foi feito com bagos de Touriga Franca, fermentado em inox, depois envelhecido em ânforas, tá? Normalmente aqueles da Geórgia, que são os tradicionais,
ele é feito o processo inteiro, do começo ao fim, em ânfora, integrado, que a gente fala, né? E aí são vinhos mais complexos que esses, mais tanino, mais gastronômico, não é um vinho tão fácil, elegante, fácil como esse. Esse vinho ficou em torno de 10 a 12 meses em ânfora, eles deixam. A fermentação normalmente dura em torno de 30 a 60 dias, aí depende do processo que eles fazem. Sim, por isso que ele é classificado como um vinho de ânfora, porque ele ficou um tempo de evolução dele em ânfora. Se a gente fosse comparar com um vinho de carvalho, como um vinho que ficasse de 10 a 12 meses numa barrica de carvalho, esse ficou em barrica em ânforas. Mais alguma pergunta, observação? O Ricardo Stefano, ele lembra que ele visitou a Guaspari e lá ele viu o ovo, o formato do ovo lá Ovo de concreto. Também em Mendoza a gente vê, também em Portugal também a gente tem isso, né? Sim. Bom, E no Brasil já tem vinhos de ânfora. Lídio Carraro, lá de Bento Gonçalves, já tem um vinho de ânfora já. Bom, então nós gostaríamos de mais uma vez agradecer a presença aqui de vocês, a presença de vocês online também. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Saitec, a Suprimed, a CS com todo o carinho e a Vecchio Mundo também. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E antes do brinde final, Marcelo quer dar um alô. Queria destacar aqui o Wagner Concon, que é o nosso operador, cameraman, estúdio móvel, que propiciou para a gente toda essa estrutura aqui. O Albert, que está dando esse suporte do Zoom. Tá? Então, sem esses dois profissionais, a gente não teria conseguido entregar para vocês. Acho que a experiência foi bem bacana, estou bastante feliz de ter conseguido fazer isso. Acho que ficamos aí aprovados para a próxima. Para vocês que não vieram hoje, saibam que na próxima a gente vai tentar fazer isso de novo. E o pessoal que está aqui hoje, a boa notícia é que não vai pagar nada. E ainda por cima, sobrou um dinheirinho, vai ter desconto no vinho da noite ainda por cima. Então, foi muito boa a decisão de vir presencial. Para quem ficou em casa e pediu vinho, também foi um bom desconto. Então, a gente vai sempre usar o valor do patrocínio para tentar bater na medida do possível, o máximo possível, mas se sobrar um residual, a gente quer que seja um pouquinho. Aí o pessoal contribui aí para a gente poder seguir com esse gasto com vinho até chegar novos patrocinadores que a gente está sempre indo atrás. Então, um brinde a todos aqui, presenciais em casa, online, e uma boa noite para todos. Até a próxima. Viva, saúde, saúde. Saúde.